Olá, eu sou Ana Coelho, estilista, e hoje vamos falar sobre identidade além do vestido. Nós temos várias camadas de identidade, mas a principal e a mais importante é você entender quem Deus te chamou para ser. E aí precisamos voltar lá para Gênesis. Deus criou o homem e a mulher no sexto dia. E lá em Gênesis 3, ele fala que Adão botou nome em todos os animais e percebeu que não tinha algo semelhante a ele. E aí Deus adormece, tira da costela a mulher. Então, quando o jardim já estava formado, já estava pronto, Deus fez a mulher para desfrutar do jardim. Então, nós somos essa mulher, essa varoa, ossos dos ossos, carnes da carne. E no mesmo parágrafo, gente, no mesmo versículo, Deus fala que o homem e a mulher sairão da sua casa e se tornarão uma só carne. Pegou? Mas lá no paraíso, e aí lá no paraíso, quem deu a ordem para o Senhor para que não comessem a árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus falou diretamente para Adão. E Adão precisava passar essa mensagem para Eva. Provavelmente não foi tão claro assim, porque chegou a serpente e ela pecou. Mas entenda, a Eva ela não pecou, quer dizer, Eva não pecou e depois caiu. Ela primeiro caiu para depois pecar. Porque ela mesma fala que a árvore do conhecimento do bem e do mal, eu estou aqui na mesa, que a árvore do conhecimento do bem e do mal estava no centro do jardim, mas porque no olhar dela isso já estava no foco. A serpente, identificando que ela já tinha caído internamente, foi lá astutamente fazer com que ela comesse daquele fruto que ela já tinha. Então foi aquela voz que incentivou a fazer algo que já tinha caído dentro dela. E aí ela age, o pecado vem a partir da ação, né, nesse contexto. Porque agora na era da graça a gente já sabe que se eu pensei, já pequei. Naquela época precisava da ação, porque o véu ainda não tinha se rasgado. Tá vendo a profundidade que é a identidade? E lá, quando ela comeu e deu ao seu marido, os dois perceberam que estavam nus. Estando nus, eles costuraram folhas de figueiras para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado. E a gente faz isso o tempo todo na nossa vida. A gente fica cobrindo o nosso pecado, apontando o dedo para o outro. Julgamento, quando eu aponto, ó, tem três de volta. O julgamento nada mais é do que o que eu já tenho dentro de mim, que eu estou manifestando através da vida do outro. Ai, mas o que tem identidade com essa coisa toda? Tem tudo a ver. Enquanto eu não tiver esse entendimento de quem eu sou, a gente vai ficar caindo internamente. E o cair nos leva ao pecado. E o pecado é a morte que nos afasta de Deus. Até quando tu vai se manter afastado de Deus ouvindo música do mundo? Porque assim, antes de Adão habitar o paraíso, Lúcifer já havia estado lá. Vamos melhorar essa frase. Lúcifer já havia estado lá. Lá em... Cadê minhas anotações? É Isaías, na parte de Tiro lá, que fala que Lúcifer já fazia parte do jardim do paraíso, na verdade. Fala do paraíso e a árvore do conhecimento do mal e a árvore da vida estavam lá. Então, entenda, são dimensões. E para entender tudo isso, a gente precisa entender que nós, humanos, carne, nós temos essa possibilidade.
Nós temos a carne, que é o mundo natural, e nós temos o Espírito manifestado de Deus dentro de nós, aquele que é crente, né? Manifestado dentro de nós, que é o mundo espiritual. Então, tudo que acontece no mundo espiritual, no mundo natural, é uma cópia. O tabernáculo nada mais é do que uma cópia do mundo espiritual que já existe. Então, entenda que existem dimensões do mundo espiritual e do mundo natural. Lúcifer desejou ser Deus, sentar no trono acima de Deus. E por esse desejo, ele foi expulso do paraíso. E Deus deu esse desejo de Satanás para nós, humanos. Deus criou o ser humano à imagem e à semelhança de Deus. Aquilo que Satanás mais desejava, Deus deu ao homem. Por isso que ele sente raiva de nós. Por isso que a gente vive em batalha mental o tempo inteiro. Diretamente na nossa identidade. Naquilo que Deus nos chamou para ser. Para dominar e governar sobre todas as coisas. Sobre a terra e sobre o mar. E tudo aquilo. E o mundo espiritual, quando ele vem a nós, ao vosso reino, porque essa dimensão espiritual do reino vem até nós, mas eu só consigo viver esse reino quando eu tomo posse da identidade que Deus já nos deu. Faz sentido? Vem, Espírito Santo, explica mais. Então, antes de Adão e Eva estarem no paraíso, Lúcifer já tinha estado no paraíso. Então, entenda que é um paraíso em uma dimensão espiritual, unindo ao paraíso ao jardim no Éden. Do Éden no Éden. Era o paraíso? Não. O Éden foi plantado no paraíso. Não era o jardim do Éden. Não era o Éden. O Éden era o próprio paraíso e o jardim foi plantado dentro do Éden. Ah, entendeu? Todas essas confusões eu já percebi em várias pregações. Vamos organizar. O paraíso já existia e foi plantado um jardim no Éden. Entendeu? Até eu me perdi de novo, mas é isso aí. O mundo espiritual e o mundo natural num só lugar. E é isso que Deus nos chama, para que o reino desça. E para o reino descer, eu preciso manifestar a glória de Deus, a minha identidade. Eu preciso entender que eu sou filha escolhida, reinante, para governar e dominar sobre todas as coisas. E quando é dominar sobre todas as coisas, não é só sobre as coisas naturais, a terra, o mar, etc. É dominar sobre a nossa mente. Porque o que aconteceu na minha vida, pelo menos, eu me sentia muito culpada, eu sentia muito medo, tudo que eu fazia, eu queria me sentir aceita, então eu era boazinha. Deus não nos chama para ser boazinha, fazer o que o outro goste da gente. Ele nos chamou para reinar, independente do que o outro pense da gente. Porque aqui o bom filho é o filho obediente, aquele que ouve a voz do Pai e obedece. Aquele que obedece vai receber o favor de Deus. Se eu não tenho essa clareza de quem eu sou, o reino não desce e eu não governo. E não é só governar sobre as pessoas e coisas ao meu redor, é governar sobre a nossa mente. Porque eu só consigo dominar a minha mente quando eu tenho clareza. E sentimento não é o que Deus fala ao meu respeito. Me sinto culpada, me sinto desatenta e etc. O que Deus fala a meu respeito. Aí já até mudei o timbre de voz. Deus fala a meu respeito, que eu sou filha, que eu sou amada, que eu sou escolhida. Quando a gente nasce, eu aprendi o ano passado lá em Israel. Quando a gente nasce, Deus decidiu antes da fundação do mundo que no vida na terra não poderia existir sem a tua presença. Se tu nasceu, é porque Deus escolheu. Já não sei nem dizer quantos milhões de espermatozoides na corrida do óvulo. São milhares. Parece que 500 conseguem avançar um pouco mais, porque se cansa no meio do caminho. Até que o óvulo de fato seja fecundado. Só um é. Ou dois, se for gêmeo. Deus decidiu
antes da fundação do mundo, que a vida na Terra não poderia existir sem a tua presença. Se a gente entende que não existe guerras espirituais, porque a guerra já foi vencida, Cristo venceu, hoje a gente vive batalhas espirituais e mentais, principalmente. Porque se ele me ataca na mente, me diminuindo, me botando em situações assim, ele vence. Quando eu entendo que Cristo já venceu e que todo dia quando eu acordo, um novo dia recebi, esse dia eu preciso decidir vestir vestes de Cristo. Então a identidade é justamente se vestir de Cristo. Quanto mais eu busco conhecer o meu Pai, mais o Filho fala com as palavras do Pai. Então é muito importante buscar a palavra. Eu tô contando tudo isso, mas assim, ó, tua conversa com Deus é palavra viva. Não adianta ler a Bíblia se não pedir para o Espírito Santo te orientar, porque é Ele que revela, Ele que traz revelação da palavra. A gente precisa de fato buscar essa palavra. Quem busca ter intimidade com o Pai começa a caminhar pelos passos do Pai e começa a falar com o próprio Pai. O filho é aquele que tem intimidade com o pai. E vamos lá. Por exemplo, um filho lá, 8 anos já, ele não vai pedir para o pai, posso pegar uma água na geladeira? Ele é filho, ele vai lá e pega a água na geladeira. Então, até quando tu vai ficar pedindo, mendigando para Deus te dar X, Y, Z? A gente só pode ficar, no meu ponto de vista, a gente só pode ficar mendigando a atenção dele. Senhor, me enche de gratidão, me enche de fé. Por isso é um dom, fé é um dom de Deus. Só Ele pode te dar fé. Então é isso que a gente tem que pedir. As coisas materiais, elas vêm porque eu creio que eu sou filha, Deus já me deu. Ele é dono do ouro, da prata. Tudo Ele já te deu. Até quando tu vai ficar mendigando coisas? Se tu é filho. Tome posse da tua postura, posição de filho. Tome posse. Fulano não gostou de mim? Não interessa. Quem tem que me aprovar é Deus. Até quando vai ficar procurando aprovação de homem? O legado vem de Deus, não vem do homem. Fala, Espírito Santo. O que mais? Identidade além do vestido. Quando eu entendo e eu vivo essa intimidade, eu vou entendendo que mulher eu sou, que mulher que eu estou vivendo agora, porque eu não sou a minha realidade atual, eu sou aquilo que Deus fala a meu respeito, e que mulher eu vou me tornar, porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a maneira que eu me visto revela Deus, mais comportamento, era isso que eu ia falar. Eu começo a me comportar de maneira gentil, paciente, dócil. Não é burra. Uma pessoa dócil, gentil, ela não é burra, presta atenção. Ela é gentil. E aí, a partir dessa profundidade, dessa busca, o Espírito Santo vai liberando os dons de fidelidade, de generosidade, de paciência, os frutos do Espírito. Então peça ao Senhor os frutos do Espírito. Ele vai te entregar. E essa entrega vai te fazer buscar o conhecimento para se tornar a mulher que Deus pediu para te ser. A mulher que, ai, falta tal coisa, mas ainda bem que eu tenho essa taça. Ainda bem que eu tenho essa garrafa. E eu tendo isso, mas não é a minha taça de cristal da Strauss que eu tanto quero. Não, não é. Mas é a garrafa que eu tenho. É que eu gostaria? Não é, mas é que eu tenho, então o que eu tenho é o melhor.
E isso é postura, é posicionamento, é isso que faz acontecer de fato a transformação e a renovação da mente que está lá em Romanos. Renovai a vossa mente. A gente renova a nossa mente sendo grata. A gente eleva a nossa frequência a Deus, trazendo os reinos dos céus na nossa vida, sendo grata, tendo fé. Dando esse passo de fé que Deus nos convida quando Ele nos chama à obediência. Até quando tu vai desobedecer? Então, isso aí é o Espírito Santo falando comigo. Eu já tinha mandado fazer esse vídeo. Fiz? Não, enrolei várias vezes. Mas agora eu tô fazendo. Mas ele já deve ter mandado várias outras pessoas fazer, porque eu não fiz no tempo que ele mandou fazer. Mas eu tô fazendo agora. Então, obrigada, Senhor. Obrigada por cada irmão, cada irmã que ouviu a tua palavra, Senhor. Transborda nele o Santo Espírito do Senhor, transbordando o teu Espírito, a tua luz, a tua palavra, Senhor. Porque na tua palavra diz que nada fica oculto, tudo é revelado. Que todo mundo que esteja aqui seja limpo disso, que se desfaça todas as cadeias da mente, fortaleza do medo, da culpa, da boazinha, do, da confusão mental, desfaz, Senhor, quebra na vida de cada irmão, de cada irmã, transbordando rios de águas vivas. Em Salmo 1 fala que as árvores que nascem na beira do ribeiro sempre estão de folhas verdes e sempre dão frutos. Aquele que busca o Senhor, que se renova na tua palavra, sempre vai ter frutos, Senhor. Nós agradecemos por cada dia, por cada irmão, por cada irmã, pela glória do Senhor refletida, porque não é sobre mim, mas é sobre você. Que seja refletida a tua glória, que a partir de agora os irmãos se vistam de Cristo todos os dias, que que o Espírito Santo revele e retire da casa de cada um deles roupas, coisas rasgadas, velhas, que não se usam mais, se desfazendo do passado, sendo renovados pelo teu Espírito a mente de cada um deles. Que tudo seja novo, tudo seja consertado, limpo, organizado, porque tu é um Deus de beleza, é um Deus de organização. A beleza ela vem da ordem, Senhor. Que a gente possa refletir a tua beleza e a tua ordem nas nossas palavras, nas nossas ações, nos nossos pensamentos principalmente. Porque é através dos nossos pensamentos que nós criamos a nossa realidade. Deus primeiro imaginou, depois ele criou. E assim como somos imagem e semelhança, nós primeiro criamos na nossa mente, depois executamos na ação. Seja renovada cada irmão, cada irmã na sua renovação de mente, escolhendo que eles tenham esse desejo profundo de decisão de escolher todo dia ao acordar, entender que esse novo que eles receberam é um novo dia de decisão, de postura, de se vestir em Cristo, que eles tenham ousadia de vestir as vestes de Cristo, de humildade, de mansidão, de generosidade, com os olhos de uma criança, sem julgamento, mas com o entendimento que a vida é boa, é alegre, porque o Senhor fez e viu que era bom. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra fez sentido para você, compartilhe com o irmão, com a irmã, para que mais vidas sejam abençoadas, mais vidas sejam fortificadas, fortalecidas no Espírito Santo. Amém? Beijos! Se você quer algum assunto específico, comenta aqui que eu vou dar uma lida. Mas o ciente é o Espírito Santo que orienta, é ele que faz o script. Eu anotei tudo, usei, não usei, porque não é sobre mim, é sobre o Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima. Beijos!